Oi, esse é o Complexo Arte Política e hoje, especificamente, eu não tenho um roteiro. Eu não planejei o que eu quero dizer, não escrevi alguma coisa, porque eu sempre tinha alguma coisa organizada. Vocês podem ver, eu não tô no meu cenário, meu produtor ainda tá viajando, terminando o mestrado dele na França. Na verdade, nesse exato momento ele tá nos Estados Unidos, mas tá no meio das pesquisas dele. Então eu ainda tô no meu hiato, eu peço desculpas por isso. Então esse não é, a bem da verdade, um vídeo do canal. Ele é um desabafo. É um desabafo, é uma tentativa de construir algum senso, pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Para isso eu vou apresentar para vocês, claro, pensando através da via da crítica da arte, porque essa é a via que eu observo o mundo. Vou apresentar para vocês um pensamento que eu tenho sobre essa ascensão neofascista pelo mundo e seu braço brasileiro. Durante as eleições, muitas pessoas chamavam Bolsonaro de o candidato da barbárie. Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou, porque eu não consigo ver o Bolsonaro como candidato da barbárie. Barbárie a gente sempre teve. Lembramos Walter Benjamin. Não existe monumento à cultura que não seja simultaneamente um monumento à barbárie. A gente sempre teve barbárie. Barbárie é pessoas morrerem todo dia e ninguém fica sabendo quem matou, não tem informação. Barbárie é o corpo morto largado. Não, Bolsonaro é pior que a barbárie. Numa das minhas análises de conjuntura durante 2018, o que eu falei foi o seguinte: o Bolsonaro, ele é o candidato da higienização, não da barbárie. E a higienização, ela é muito pior do que a barbárie. Algumas semanas depois, o Bolsonaro foi lá e confirmou aquilo que eu tinha dito quando ele fez aquele discurso dele, que ele falou que ele ia limpar os vermelhos do Brasil. Limpar. A linguagem sempre nos traz, gente. Então, higienização. Eu vou trazer uma imagem que eu normalmente trago em sala de aula, talvez ajude vocês a pensarem. A barbárie é o seguinte: vamos supor que uma pessoa entrou num banheiro. Pensem num banheiro de shopping, banheiro bem limpo, branco, azulejos bonitos, espelho para tudo quanto é lado. Essa pessoa entrou e atrás dela entra um assassino. Esse assassino vai por trás dela, pega uma navalha, corta o pescoço dela, jorra sangue para tudo quanto é lado. Essa pessoa morreu. Ela foi assassinada. De maneira bárbara, ela foi assassinada. E daí o assassino saiu do banheiro, fugiu, deu no pé, largou a arma, escapou. A pessoa seguinte a entrar no banheiro abre a porta, vê aquela cena horrorosa e grita: mataram alguém aqui. Agora pensemos no mesmo cenário, na perspectiva da higienização. A pessoa entra no mesmo banheiro, o assassino segue ela, mata da mesma forma, mas existe um adendo. Ele limpa a cena do crime. Ele limpa tão bem que não fica nenhum traço daquele assassinato. Nada de sangue, nem luz negra consegue ajudar.
Nada. Dessa forma, se a pessoa que entra depois desse assassinato acontecer no banheiro gritar que ali houve um assassinato, essa pessoa é louca. Ao longo da minha crítica, eu sempre disse, a obra de arte serve pra gente potencializar o delírio, instrumentalizar a loucura. O Foucault, quando ele está escrevendo um texto sobre a ficção do Maurice Blanchot, ele fala o seguinte: a ficção, ela não serve para fazer ver o invisível, não, mas para fazer ver o quão invisível é o invisível no visível. Dito de outra maneira, a ficção serve para dizer: houve aqui um assassinato, mesmo quando não há rastros dele. A obra de arte serve para, usando os termos da Sueli Honig, descolonizar os desejos, mobilizar paixões, desativar o fascismo. Por que eu estou falando de higienização? Porque essa semana houve mais um desaparecimento, uma execução, um sequestro de um menino de 14 anos. Lucas. E esse caso me destruiu. Estou numa semana ocupada, difícil, com algumas grandes alegrias, com algumas grandes dores de cabeça. Mas isso me demoliu. O desaparecimento é a arma fundamental da higienização. O maior higienista que já houve foi o Hitler. E como que aconteceu na Alemanha nazista? Através de desaparecimentos. O desaparecimento ele é instrumentalizado em duas frentes. De um lado, é terrorismo, porque instaura um medo absurdo. O medo de sair na rua, o medo de afirmar a própria existência. Do outro, ele é uma instrumentalização macropolítica, porque o corpo desaparecido ele não pode ser dado como morto, e que se ele não pode ser dado como morto, ele não entra nas estatísticas. Então, publicamente pode-se dizer que o número de homicídios diminuiu. A execução de Marielle foi um ato de higienização. E cada vez mais a gente percebe que uma coisa está ligada com a outra. E que aquele governo que eu disse que seria o governo da higienização está tão próximo desse ato absoluto de higienização. Não tem nada de engraçado. Não seria cômico se não fosse trágico, não. É assustador. É perigoso. O Achille Mbembe, que eu já mencionei aqui no canal durante os vídeos sobre arte negra, ele tem um texto bem curtinho chamado Necropolítica. Nesse texto, ele faz uma torção no conceito do Foucault de biopolítica. O Foucault, simplificando bastante, está basicamente falando sobre um governo da vida, então dizendo que o poder define quem vive. Automaticamente, quando o poder define quem vive, ele também define quem morre, né? Tá aqui, esse é o jogo. Mas o Mbembe vai fazer essa torção maravilhosa
na mudança do sufixo. Quando ele muda o sufixo de biopolítica para necropolítica, o que ele fala é que o governo não é da vida, mas o governo é da morte. Então, não se define quem pode viver, mas sim quem deve morrer. Quem deve morrer. Preto, bicha, mulher, na Alemanha nazista, judeu, comunista. Esses são os que devem morrer. E quem deve morrer não pode simplesmente ser deixado como corpo para se transformar em mártir. Não, ele tem que desaparecer. O desaparecimento é uma estratégia necropolítica. E o interessante na leitura do Mbembe é justamente que quando você fala quem deve morrer, você também lê a sociedade neoliberal de maneira perfeita, porque ninguém está seguro numa política de extermínio. Tem os que devem morrer e os que simplesmente podem morrer. E os que podem morrer, às vezes geram comoções. Um branco, rico, loirinho de olhos azuis, não deveria morrer. Ele pode, mas não deveria. Então quando ele morre, há comoção. Mas e quando um menino de 14 anos é sequestrado, executado e ocultado? Daí, eles tentam encobrir. Eu não tenho nenhuma mensagem de esperança, de vamos em frente. Eu tenho que dizer que sim, vamos em frente, porque não temos outra coisa a fazer. Nós temos que ir em frente. E nós temos que afirmar a nossa existência. Nós temos que dizer que nós existimos, que nós sofremos, que nós amamos, que nós sorrimos, que nós choramos. São corpos que mobilizam todos os desejos, todos os afetos. Não merecem ser apagados. Dentro da minha carreira, eu sempre vi a obra de arte como justamente esse lugar em que impede o desaparecimento. Minha tela favorita é uma tela do Jean-Michel Basquiat chamada A Morte de Michael Stewart, que depois ficou conhecida como Defacement. Vou fazer um vídeo sobre ela, só sobre essa tela. Mas basicamente, nessa tela, o Basquiat reafirma que a arte existe para impedir a higienização. Esse vídeo não é o retorno do canal. Ele é um desabafo, como eu disse. Mas o canal vai voltar. Eu prometo. Porque para mim, esse canal também serve como uma forma de mobilizar, como uma forma de impedir o desaparecimento, de impedir a higienização. Falar de arte e de política é importante. É tão importante quanto nos organizarmos politicamente, na rua, com corpos, com amigos. A Sueli Honig não está brincando quando ela diz que uma maneira da gente se movimentar contra o neofascismo é descolonizando os nossos desejos, os nossos inconscientes. A gente precisa de afeto, de todos os afetos. Ódio, amor. A gente precisa de laço. A gente precisa não soltar a mão de ninguém. Principalmente não soltar a mão do Lucas. Esse foi o Complexo Arte Política. Eu vejo vocês em breve.